noite. Aleluia! E que esse momento seja um momento de alegria, momento de paz, momento de refrigério para nossas almas nessa noite. Aleluia! A oração, irmãos, é um alimento espiritual. É o momento em que nós falamos com Deus. É o momento em que nós alimentamos da palavra. Verdade, aleluia. Aleluia. Este é a oportunidade que nós temos. Aleluia. Agora nós louvamos ao Senhor com hinos espiritual. Nós oramos. Quem quer ser alimentado pela palavra de Deus nessa noite? Deus tem ainda alimento. A mesa do Senhor ainda está farta. A mesa do Senhor está cheia de alimento espiritual para nossas vidas nessa noite. Ouça o que o Espírito vai dizer para cada um de nós nessa noite. Eu passo a palavra à nossa divina em nome de Jesus. A paz do Senhor esteja na sua vida, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Vamos estar na presença do Senhor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Que o Senhor possa falar com você nessa noite. Que você possa ouvir e compreender a voz de Deus. Que você possa entender a bondade e a misericórdia do Senhor em sua vida. Aleluia. Amém? Marcos capítulo 8, versículo 1, lemos assim: naqueles dias, sendo outra vez, naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhe disse: tenham compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu lhes pedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe, mas seus discípulos lhes responderam: onde poderá alguém fartar-nos de pão nesse deserto? E Jesus perguntou: quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Então daqui está bom, sentado. Irmãos, glória a Deus. Eu quero nessa noite falar sobre a grandeza de Deus. Glória a Deus. Olha só, irmãos, o Senhor, dentre as suas qualidades que são imutáveis, que Ele não pode transferir, é a onipresença, onisciência e a onipotência. O Senhor, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder do céu e da terra. Glória a Deus. Esses são os atributos de Deus que são intransferíveis. Ele também é onisciente, Ele tem ciência de tudo que se passa nos céus e na terra, em todo canto. Ao mesmo tempo Ele sabe tudo. E Ele também é onipresente, está presente em todo lugar. E Ele também é aquele que existe por si só. Então, e Ele sabe todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele conhece. Eu quero falar com você nessa noite: o Senhor conhece as suas necessidades. O Senhor sabe o que você está passando. Ele conhece as suas alegrias, as suas tristezas. Às vezes a gente convive com as pessoas e às vezes nem aquelas que estão perto de nós nos conhecem. Não sabe as suas alegrias, suas tristezas, as suas frustrações, aquilo que você está te macetando a sua mente durante o dia, aquilo que está corroendo sua mente, seu coração. Mas eu quero dizer para você que Deus é onisciente, Ele sabe. Amém. E Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe tudo o que você está passando. Ele viu
Ele viu a injustiça que fizeram com Daniel e o livrou da cova dos leões. Ele viu que a injustiça que ia fazer com Sadraque, Mesaque e Abednego e libertou eles, livrou eles dentro da fornalha. Não livrou eles da fornalha, mas livrou dentro da fornalha. Então Deus viu a injustiça que ia fazer com José e o acompanhou em toda a sua trajetória até o Egito. Chegando lá, Deus foi com ele, o abençoou, e José viveu ali, governou aquela terra, abençoou a nação daquela época, abençoou as terras vizinhas daquela terra, porque Deus era com ele, porque Deus é onisciente e sabe tudo. E Ele conhece nessa noite, Ele conhece o que você está passando. Olha o versículo 2: tenham compaixão dessa gente. Só aí também. Eu tenho compaixão dessa gente. Aí o Senhor foi explicando, porque há 3 dias que eles permanecem comigo, e tem gente aqui que não tem o que comer. E alguns moram longe, 3 dias vão morrer pelo caminho. Deus tem compaixão de você. Ele sabe o que você está passando. Pastor, por que ele não faz nada? Porque você não está falando com ele, porque você não está pedindo a Deus, você não está clamando. Pastor, eu tenho clamado, então está clamando pouco. Tem isso? Tem, claro, tem. Você precisa insistir. Já pensou se a viúva que foi ter com o juiz, bateu na porta, julga minha causa? Não. No outro dia, vai julgar minha causa? Não. Terceiro dia, não vou julgar a sua causa, para de me amolar. Vai caçar o que fazer, dona Maria, né? Por exemplo. Já pensou se essa viúva desistisse? Ela ia perder a bênção. Mas ela insistiu todo dia, não sabemos por quanto tempo. Chegou o momento que o juiz falou: bem que eu não tenho a Deus nos homens, mas essa mulher está me apunhando. Essa mulher está me atormentando. Eu vou julgar a causa dela, porque eu quero ficar livre dessa mulher. Então o Senhor fala: veja bem, se esse homem, um juiz iníquo, um homem mau, faz isso, vai julgar a causa dessa mulher, imagina vosso Pai Celeste, Ele não vai te abençoar também. Então passe a clamar ao Senhor, passe a fazer como Paulo disse a Timóteo, antes de tudo, oração e súplica. 1 Timóteo 2, Timóteo, antes de tudo, meu filho, ore. Antes de você fazer qualquer coisa, ore, ponha na presença de Deus. Senhor, isso é da tua vontade. O Senhor, esse é o que o Senhor quer para mim, porque o Senhor é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus de misericórdia. A Bíblia diz em Deuteronômio 30 que o Senhor disse assim: olha, se eu ponho diante de vós a vida e a morte. Deuteronômio 30, 19, coloca ele. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra dão hoje por testemunha contra vós, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Que mais? Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à tua voz, achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes daria. Isso é a misericórdia de Deus. Isso é o nosso Deus, é um Deus de compaixão. Olha, verso 19, eu vou te propor 2 coisas hoje, meu povo: vida e morte, bênção e maldição. Só que Deus é tão misericordioso, tem tanta compaixão, que Ele falou assim: escolhe a vida, para que você viva. Como é que eu vou escolher? Amando ao Senhor teu Deus, achegando-te a Ele, pois a tua vida depende disso. Tendo cuidado de fazer sua vontade, no seu lar, no seu trabalho, em casa, por onde você for. Então Deus, Ele conhece as suas necessidades, Ele é um Deus de compaixão, é a primeira coisa. Deus é um Deus de compaixão, Ele quer te abençoar.
clame a Ele. Ó, para você viver longo tempo sobre a terra, Deus falou para o seu povo: você precisa se achegar a seu Deus. Você tem que se apegar com Ele. Você precisa fazer a sua vontade. Bem? Outra coisa, irmãos. Outro ponto importante nesse texto de Marcos 8 é o versículo 3. Se eu despedir para as suas casas em jejum, certamente desfalecerão pelo caminho. E alguns vieram de longe. Primeira coisa, Deus é um Deus de compaixão. Segunda coisa, o Senhor conhece as suas necessidades. O Senhor sabe o que você passa. Ele sabe como é que está a conta sua lá no banco. Quanto é que você tem. Ele sabe como é que está a sua despesa. Ele sabe os boletos que você tem para pagar. Ele conhece, olha, se eu despedir esse povo em jejum, jejum é o que? Necessidade. Jejum é fome, é carência de alimento. Então o Senhor conhece as suas necessidades. Esse povo vai desfalecer. E tem gente que vem de longe. Não dá para ir embora com fome, não. Então o Senhor conhece as suas necessidades. Ele vai suprir elas. Como? Nós vamos ver agora. Como é que Deus vai suprir a minha necessidade, pastor? Deus vai abrir uma porta do céu, vai mandar para mim dinheiro na minha conta? Eu acho que não. Mas vai saber, né? Nosso Deus é um Deus que tudo pode. Mas eu não contaria muito com isso, não. O texto aqui diz assim o seguinte: o Senhor vai te abençoar com o que você tem. Versículo 5. Ó, antes de perguntar ao Senhor, versículo 4. Mas os discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-lo de pão nesse deserto? Aí o Senhor perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Eu te pergunto, nós sabemos que depois tinha alguns peixinhos também. E o Senhor multiplicou o quê? Pão e peixe. Porque era o que eles tinham. Deus vai abençoar o que você tem. Deus vai abençoar o seu trabalho. Deus vai te dar sabedoria para administrar o que você ganha. Geralmente, às vezes, o problema da pessoa não é ganhar mais, é saber administrar o que ele ganha. Porque depois que ele aprendeu a administrar o que ele ganha, pagar as contas, não gastar além daquilo que ele pode, guardar um pouco, ser fiel no seu dízimo, na sua oferta, abençoar a sua família, guardar um pouquinho para a hora da necessidade, ele pode ganhar mais. Senão só vai piorar a situação. Então o Senhor vai te abençoar o que você tem. Eu posso citar aqui o exemplo da mulher, a viúva, o seu marido morreu, e na época do profeta Eliseu, podia levar os filhos para pagar a conta como escravo. E a mulher, quando o marido morreu, o credor chegou e falou assim: olha, eu acredito que o credor não chegou. Falou assim: olha, amanhã vem buscar seus filhos. Até amanhã. Se eu não conseguir o dinheiro, eu levo os seus filhos e a conta fica paga. O que a mulher fez? Chamou os filhos e foi lá falar com o profeta. Ela não foi falar com os amigos, não foi falar com os vizinhos. Não, ela foi falar com o profeta, com o homem de Deus. Tem coisas que você tem que procurar o homem de Deus. Você tem que procurar o pastor. Você tem que procurar o líder dos jovens, se é jovem. Você tem que procurar a igreja. Você tem que vir para a igreja. Pastor, o meu problema é esse. Ó irmão, meu problema é esse. Eu preciso de um conselho. Na Bíblia está a multidão dos conselhos na sabedoria. O que o profeta falou? Ó, ela falou: Senhor, ó, sabe, meu marido, meu servo, era fiel. E ele morreu. E as contas ficou. E o credor vai vir levar meus filhos como escravo. O que o profeta falou? Mulher, o que eu vou fazer por ti? O que você tem em casa? Ó, tua serva não tem nada. Aí fica difícil, não tem nada, como é que eu vou te abençoar? Não, tem um pouquinho de azeite na botija. Tá bom. O que Deus multiplicou? Azeite.
E se fosse farinha, ia ser como na época do profeta Elias, lá na vila de Sarepta. O azeite da botija não faltou e a farinha da panela não faltou, até que choveu sobre Israel. A viúva e o seu filho, o profeta Elias, naquela época, comeu até que Deus deu fartura para aquela cidade. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece a sua necessidade. Meus irmãos conhecem a história, sabe que a mulher teve que pedir vasilhas emprestadas, o azeite foi multiplicado, encheu todas as vasilhas. E eu costumo dizer que a aposentadoria, a primeira aposentada da história foi essa mulher. Por quê? Olha só, irmãos, aquela história é tão fantástica. Era uma mulher tão temente a Deus, que o profeta falou assim: olha, eu vou acabar contando a história para você entender. Aquela que eu quero te falar, aquela mulher, o profeta falou assim: olha, vai e pega vasilhas emprestadas. Vasilhas vazias. A primeira coisa, a primeira lição: aquela mulher, para pedir vasilha emprestada, ela tinha que ter amizade com a vizinhança, senão ninguém ia emprestar. Ia? Não. Isso não pede, não devolve. Principalmente panela, bacia e vaso naquela época. Não volta mesmo. Até hoje. Ela tinha que ter amizade com a vizinhança. Ela tinha que ser uma mulher boa. Você tem que ter boa amizade na sua vizinhança. Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que as pessoas te respeitem e te honram. Depois que ela arranjou com os seus vizinhos muitas vasilhas, o profeta falou assim: fecha a porta, para ninguém ver. Porque quando Deus vai te abençoar, ninguém precisa ver. E ela pegou a botija, e os filhos ficaram trazendo as vasilhas. E quando a vasilha enchia, eu tinha que dar outra. E foi enchendo todas. E naquela época, azeite era muito caro, como ainda é até hoje. Era usado para alimentação e para fazer especiarias. Mas acabou, isso acabou. O que ela fez? Fechou a porta de novo. Foi lá falar com o profeta de novo. Sabe por que as pessoas não estão sendo abençoadas? Porque não consulta a Deus, não fala com o nome de Deus, não fala com a igreja. O jovem não quer consultar o seu líder, né? O irmão não quer pedir um conselho, o irmão não quer pedir um conselho. E ela foi lá falar com o profeta: olha, eu fiz como o senhor mandou. E o profeta falou: vai, venda o azeite, paga a tua dívida e viva do resto. Quer dizer que Deus multiplicou tanto que é sobrar para poder viver. Amém. Deus nunca te dá só o que você precisa. Deus sempre te dá com abundância. Então o Senhor vai abençoar o que você tem. Agora, outra coisa. O texto que nós vemos em Marcos tem um ensinamento para nós. Quando eu sou abençoado, quando você é abençoado, o que o Senhor falou? Mandar todo mundo a ser? E a bênção veio sobre os pães e peixes, e eles multiplicaram, todo mundo comeu. Deus vai te abençoar para você abençoar alguém. E a primeira coisa que a gente faz quando é abençoado, a gente pega a 10ª parte e traz para a igreja. Por quê? Porque o Senhor quer me abençoar na vida toda. Deus precisa do dinheiro? Não, mas a igreja dele, o ministério precisa. Para fazer a obra, como nós vamos fazer a live no próximo sábado, com o objetivo de arrecadar para poder financiar a obra do Senhor no estado do Goiás. Então a igreja precisa do seu filho, da sua fé. E quando você aprende a tirar, você não é enquadrado lá em Apocalipse, que diz que os avarentos não herdarão o reino de Deus. Quem que é avarento? Aquela pessoa que só quer para si, não quer repartir. Então Deus vai te abençoar para você repartir. Abençoar a sua família, primeiramente, esposo, maridos, filhos e todos aqueles que você puder, quando houver uma necessidade. Porque Paulo diz em Atos 20: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Ter para abençoar é bom. É duro quando você tem que pegar o chapéu e pedir. Só quem já necessitou de ajuda, que sabe quanto é difícil. Então, por fim, Deus vai te dar o suficiente. Versículo 8: comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes que recolheram,
7/6. Aqui vai até outra lição também. Deus vai te dar o suficiente, vai abençoar você e sua família, mas o Senhor não quer que você desperdice nada. É por isso que o pai e a mãe devem ensinar o filho: quando for comida, ele tem que comer tudo, se não comer apanha. É taca, suba mesmo, pega a vara, pega a chinela e dá um bolo, porque tem gente passando fome. Na próxima vez, põe um pouquinho, pode ir lá 10 vezes, pô. Pai e mãe, pode ou não pode? Pode ou não pode? Mas é muito desperdiçado. É ruim. Isso é a gente vai aprendendo em casa. Eu aprendi de maneira dura. Pode comer quantas vezes quiser, né? Desde que ponha aquilo que ele vai dar. Então, isso é ensinamento, irmãos. Aqui, ó. Olha só, irmãos. Eu já perguntei isso aqui, vou perguntar de novo, mas não precisa responder não. Olha só para você ver. Será que naquela época tinha em torno de 4.000 pessoas aí? Versículo 9, 4.000 homens, porante mulheres. Será que tinha lá 10.000 pratinhos para cada um pegar o pratinho pelo peixe e pôr no prato? Hã? Não tinha nenhum alimento. Eles recolheram para onde? Cesto. Do chão, do cesto. Do cesto. Os que sobrou. Mas não estava no cesto. Pegou e foi comendo. O Senhor mandou recolher 7 cestos. Estavam comendo na relva, provavelmente. Naquela época o alimento era sagrado. Ah, pastor, isso não pode mais fazer hoje em dia. Pode sim. É só você não desperdiçar. Deus te abençoa para você abençoar o outro. Amém. Você já deve ter visto isso, mas vale a pena falar. Antes de eu ver um padre falando isso, eu gostei do que ele falou. Esqueci o nome dele, vou dar o crédito para ele. Quando é bom, vale a pena repetir. Senhora, quantos aqui pega uma nota de 10, 50 e joga no lixo? Quantos aqui pega uma nota de 2, rasga para o lixo? Quem faz isso? Pois toda vez que você está escovando os dentes e que a água fica jorrando ali, você está jogando dinheiro fora. Toda vez que você come, sobrou aquele bife, sobrou lá, e você jogou fora, é dinheiro que você está jogando fora. Você comprou um brinquedo, não quis mais, jogou fora, jogou dinheiro fora. Né? Por que não vai passar para quem precisa? Né? E são coisas pequenas que o Senhor te abençoa para você abençoar o outro. Deus nunca te dá só para você. Quando Deus abençoa o marido, a esposa, é abençoar os filhos. Quando Deus abençoa o filho, a família, quase sempre, quando tem temor a Deus, é abençoada. Vamos ficar em pé. Eu dou graças a Deus, porque muitos que eu conheço aqui no nosso meio, mesmo ganhando pouco, o pouco que ganha, abençoa a família.